Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Você deve estar reparando que está num cenário meio estranho, estou em casa, não gravei o Giro na sexta-feira, por isso que ele deve estar saindo meio atrasadinho aí. Mas o que é esse programa aqui, né, para você que não conhece? A gente pega tudo que você precisa saber do que aconteceu de importante, né, no mercado financeiro, na bolsa de valores, em tudo que é relevante para o investidor, e a gente coloca tudo compilado num programinha só, você assiste e está informado de tudo que aconteceu na semana, sem precisar ficar se preocupando com notícia e podendo viver sua vida. O programa normalmente sai ali de manhãzinha até o meio-dia, o pessoal gosta muito de ver almoçando, hoje já vou pedindo desculpa que não deu tempo, e é isso. Então você que é um sardinha raiz, já pode deixar o seu like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, sabe que o vídeo vai te agregar. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura a mãozinha, deixa para deixar o like se alguma informação aqui trouxer alguma coisa relevante para você, alguma informação que você não tinha. Bom, a semana foi marcada aí pelas novas quedas nas bolsas americanas e europeias, né? Muito disso foi em função da fala do presidente Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, sobre a política de juros, né? O Federal Reserve ali, então, avisou que os Estados Unidos vão continuar apertando a política de juros aí até conseguir controlar a inflação, ou seja, a expectativa de juros altos nos Estados Unidos. O que é isso, né? Quando você investe no mercado financeiro, você está buscando uma rentabilidade. Quando você tem, por exemplo, no Brasil, uma taxa de juros, né? A taxa Selic agora está em 12,75%, você tem um pouco estímulo, você tem um pequeno estímulo para poder fazer um investimento mais arriscado. Você vai investir em uma empresa que pode ou não dar certo se você tem 12,75% de ganho sem fazer nada, só colocando em juros, e o mesmo cenário está acontecendo nos Estados Unidos, não com 12,75%, mas a taxa de juros americana historicamente sempre foi muito baixa e ela tem aumentado para conter a inflação por lá que está acontecendo também. Então, com isso, a gente tem uma expectativa que os mercados do mundo inteiro operem mal, porque os Estados Unidos são ali o berço do mercado financeiro, é onde estão a maioria das empresas relevantes do mundo. E para somar e mostrar que não tem limite para quanto as coisas podem ficar ruins aqui, os mercados também foram afetados aí pelos péssimos números divulgados pela China, como a queda nas vendas do varejo de 11,1% por lá e da queda na produção industrial de 2,9%, né, decorrentes da atual crise do Covid que está acontecendo por lá. Raul, qual que é o problema da queda de 2,9% da produção industrial da China, para mim, que não tem nada a ver com isso? Então imagina o seguinte, o Brasil, a maior parte dos produtos, você pegar esse mouse aqui e virar de cabeça para baixo, você olha, eu nem sabia, e você olha aqui, o que está escrito nessa parte de cima? Made in China, né? O que significa isso? Que esse produto foi feito na China. Se diminuiu a produção por lá, significa que muda a quantidade de produtos que vai chegar por aqui. Se muda a quantidade de produtos que vai chegar por aqui, significa que o preço dos produtos que chegam aqui, que já estavam aqui, eles aumentam de preço. Então, nabo pra gente de novo, né? E nessa semana que a China começou a reabrir o comércio de forma progressiva, dando sinais aí que a fase Covid-0 passou, pode estar passando e alguma coisa pode estar acontecendo. Então, cenário ruim também. Ainda no cenário internacional, a gente tem a Finlândia e a Suécia pedindo para fazer parte da aliança militar aí da OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia. A OTAN é ali o grupo dos aliados, foi feito para combater a tal da União Soviética, mas a OTAN nunca deixou de existir, né? Mesmo depois do fim da União Soviética. A Rússia tem um problema muito grave com esses países querendo entrar ali, e por isso, né, só essa ameaça da Ucrânia integrar, possivelmente a OTAN acabou estourando esse conflito todo, o Putin atacou ali, e muita gente defende, tem dois lados dessa moeda, né? Muita gente defende que o Putin é um louco, que ele jamais deveria ter feito isso, e muita gente defende que, cara, se fosse no quintal dos Estados Unidos também a Rússia querendo cooptar o México ali, é impossível, tá? Não tem nexo isso, mas querendo cooptar o México ali para integrar o bloco russo ali, provavelmente a gente veria um problema também dos Estados Unidos, quem sabe, atacando o México, alguma coisa desse gênero. Então tem esses dois lados da moeda, eu já falei muito sobre a minha visão sobre isso aqui, não vou mais, que é um ponto de vista que é discutível por várias hipóteses aí, mas é isso, e com isso, né, os dois países escandinavos ali que se mantinham neutros nesse conflito decidiram tomar partido e se aproximar do Ocidente, o que preocupa ainda mais o governo russo e alerta a gente também, acende aquela bolinha na nossa cabeça falando, cara, pode ser que alguma coisa piore ali naquela situação, né? Porque pode ter uma escalada daquilo e não um deixa disso, que é o que a gente esperava ver. Então, com isso aqui a gente tem também um problema no preço do petróleo se agravando e toda essa situação que a gente já está enfrentando, que empurra mais inflação, que empurra mais a taxa de juros para cima e que piora mais ainda o mercado. E a novela do Elon Musk ali e do Twitter teve mais um capítulo também nessa semana, um capítulo bonito, né? O homem mais rico do mundo, ele tá falando que vai comprar o Twitter e tarará, e agora ele disse que só
vai cumprir o acordo, né, de comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares se a empresa comprovar que não tem mais de 5% de contas fakes na rede social, ou seja, não vai comprar porque tem. Então eu não sei se é um blefe o que ele está fazendo, mas tem muito mais. Musk disse que o número de contas fakes e bots pode ultrapassar 20%, diferentemente do que tinha sido informado antes pelo presidente do Twitter durante as negociações. Aí também é direito dele, né? Se durante as negociações ele falar um número e depois apresentou outro, aí foi um erro de informação passada. Mas que tem menos de 5%, pô, certamente não tem. E aqui no Brasil, descendo para terras tupiniquins, a gente teve aí o ansioso, o aguardado, né? Sinal verde do TCU, Tribunal de Contas da União, para a privatização da maior empresa do setor elétrico da América Latina, que é a Eletrobras. Agora, o processo de venda da estatal, que pode colocar 25 bilhões de reais nos cofres públicos, depende exclusivamente da Eletrobras. A expectativa é que a venda seja concretizada até o final de junho. Isso aqui tem, assim, uma série de polêmicas envolvendo essa venda dessa estatal. Tem gente que está falando que está barata, e tarará, e tarará, e tarará. E tem também, né, os informantes, os porta-vozes, né, assim que a gente fala, porta-vozes, não sei se é isso, os portas-vozes, pelo amor de Deus, se você soubesse, é porta-vozes ou portas-vozes, você coloca para mim que eu não sei o plural dessa palavra, desculpa, a gente é muita ignorância aqui nesse momento agora. Se essa privatização for feita e o PT vencer a eleição, ela vai ser revertida, então assim, para investir nisso aqui o mercado financeiro vai ter sérias ressalvas, o preço disso vai vir muito baixo mesmo pelos riscos associados, né, e o pior é que essa galera não entendeu muito bem que eles mesmos estavam gerando uma depreciação daquele ativo, porque quando fala que pode reverter, é óbvio que o risco aumenta. Do lado financeiro, a gente sempre pensa em investir em algo, e se o risco associado àquele algo aumenta, acaba que o preço do algo deprecia também. Vamos ver como é que vai ser aí. Eu não invisto em estatais, então não teria problema com isso. E também a gente vai mostrar como é que foi o resultado da Eletrobras ainda aqui nesse giro da Bolsa, tá? Porque é muito importante isso para você que está pensando em investir na empresa ou não. Então aqui a gente vai agora, enfim, para a abertura, né? O índice Bovespa abriu a semana aí com 106.924 pontos e acabou fechando com 108.487 pontos, uma alta de 1,46%, como há tempos não existia aqui nesse canal, um fechamento positivo do Ibov. O dólar começou a semana valendo R$ 5,06 e fechou a semana sendo cotado a R$ 4,88, uma queda de 3,55%. Você já aprende o quê? Correlação, né? É a tal da correlação negativa. Ibovespa sobe, dólar cai, sempre acontece para todo investidor, é importante saber isso aí, tá bom? Então, resultados trimestrais aqui, vamos para lá. Tá chegando aí o fim da temporada dos resultados do primeiro trimestre de 2022, já está quase acabando, a gente já soltou quase todos os resultados relevantes das empresas e o que não foi soltado com comentários aqui, pelo menos a gente liberou para vocês aí, para você entender o resultado, né? Mas a gente tem alguns que a gente não comentou e que eu achei importantíssimos trazer. Primeiro vamos para o resultado de Magazine Luiza, a famosa MGLU3 aí, Magalu 3, né? Uma das maiores varejistas do Brasil, a Magazine Luiza soma 65 anos de existência e atua tanto por meio de lojas físicas quanto no e-commerce. A empresa tem mais de 40 mil funcionários hoje e já superou a marca de 180 mil vendedores, ou seja, pessoas que vendem produtos lá no tal do marketplace. Sim, quando você compra a Magalu, na verdade, você está comprando muito dessa galera hoje já, tá? Ela simplesmente é a marca que está ali em cima. Mas ela vem passando por um momento muito difícil, né? Em função do desaquecimento da economia, aumento na taxa de juros, impeditivo do acesso a crédito. Você vê que a notícia importa muito para você que é investidor, né? Às vezes você entender o cenário te ajuda a entender como é que está a empresa que você está investindo, para você não ficar tão ansioso com relação à queda de preço. Então, os resultados do primeiro trimestre não virar uma mãozona de alface animal, né? Então, os resultados do primeiro trimestre foram divulgados na segunda-feira. E aí a gente tem alguns dados interessantes aqui. Quais foram as vendas totais, né? 14,1 bilhões no primeiro trimestre. Foi 13,2% superior que os 12,4 bilhões do primeiro trimestre de 2021. A receita líquida foi de 8,7 bilhões no primeiro trimestre de 2022, o que representa um aumento de 6,2% na base anual, né? Ou seja, na comparação ano a ano. O EBITDA, já falei várias vezes aqui, vou sempre colocar a descriçãozinha agora para vocês, para a gente não ter que ficar repetindo essa informação a cada giro da bolsa. O lucro antes dos juros, imposto de depreciação e amortização, o que a gente costuma chamar, tá? Também de lucro operacional, ou seja, quanto que a empresa ganha com a operação dela de fato, e não com quanto que ela está ganhando dinheiro investido, ou quanto que ela está perdendo pagando impostos e tal. Foi de 339 milhões de reais, com queda de 51% frente ao primeiro trimestre de 2021. Já a margem EBITDA ficou em 3,9%,
também com forte redução dos 8,4% no primeiro trimestre de 2021. Com isso, a Magazine Luiza aí registrou um prejuízo líquido de 161 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, revertendo um lucro líquido de 258 milhões. Foi uma notícia muito porradaria, tá? Muito porradaria mesmo, porque teve um não recorrente aí de 62,5 milhões no prejuízo, então de despesas não recorrentes. E cara, Nabo mesmo, Magazine Luiza tá caindo loucamente, né? Mais uma queda aí de 16,59% nos últimos 5 dias, fechando aí a R$ 3,67. É tristeza, o cara que investiu em Magazine Luiza tá ali agora, nesse momento, com um copinho de cerveja na mão, tomando com muito respeito, chorando pela queda aí. Mas a gente precisa ser bem claro com isso, Magazine Luiza não é uma empresa pior do que era lá atrás, tá? Eu gosto de elogiar a empresa no momento que tá caindo, porque eu sei da importância disso para o investidor pequenininho. Cara, é você entender que a empresa é melhor do que ela estava lá atrás, o cenário econômico é pior. Toda empresa varejista tem problemas muito graves no cenário econômico como o Brasil está agora. Então, assim, se você acreditava na empresa quando ela estava lá muito mais cara que agora, não existe momento para você parar de acreditar. Se você fez uma boa análise, estudou direitinho a empresa, investiu com consciência do que você estava fazendo, você sabia que esse cenário poderia acontecer e aí é o momento que você aproveita a promoção. Ou, se você nunca teve fé nessa empresa, sempre achou que ela estava cara, sempre achou que ela estava ruim, você não deveria ter comprado a princípio. Fica também o aprendizado para você, né? E RB Brasil e RBR3 aí, a gente também teve a divulgação da RB Brasil, empresa polêmica, a maior resseguradora do Brasil. Ela teve problemas gigantescos, né? A empresa vem sofrendo de uma grande desvalorização nos últimos 2 anos, a 93% já de perda de valor de mercado, depois da descoberta de fraudes contábeis e da polêmica em torno do suposto investimento do Warren Buffett na companhia. Divulgaram um relatório falando que o Warren Buffett tinha investido na empresa. Crime mesmo, né? Vagabundos os caras que fizeram isso aí, não a empresa. O que foi desmentido em fevereiro de 2020. Os resultados deste primeiro trimestre vieram melhores na comparação anual. Então, o volume de prêmios emitidos, valores pagos pelos segurados, aumentou 3,9% na base anual e chegou a 2 bilhões de reais, tá? O prêmio emitido foi de 1,2 bilhão, com aumento de 18,8% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Isso mostra a intenção da empresa de aumentar sua atuação no mercado, né, interno aí. A ideia é que 2/3 do seu portfólio esteja em negócios locais, ou seja, no Brasil. As despesas administrativas da empresa somaram 70,3 milhões de reais, com queda de 28,7% na comparação ano a ano. O sinistro retido total foi de 933 milhões no primeiro trimestre de 2022, uma redução de 11% em relação com o primeiro trimestre de 2021, que era de 1 bilhão de reais. Como resultado, a RB reportou um lucro líquido aí de 80,5 milhões de reais, né, no primeiro trimestre. Apesar dos números terem melhorado, a empresa destacou que o resultado foi impactado positivamente pelo ganho não recorrente de 150 milhões de reais em ações judiciais. Os sinistros recorrentes da Covid-19 aumentaram 13 pontos percentuais, atingindo o valor de 63 milhões de reais no trimestre. O impacto total desde o início da pandemia foi de 232 milhões de reais. O que é importante entender? Quando a gente fala que a empresa trabalha com resseguros, é mais ou menos o seguinte: você tem uma seguradora que segura o seu carro. E quem segura a seguradora? A resseguradora. É mais ou menos isso, tá bom? Só para você entender, porque esses números acabam ficando meio conflitantes quando a gente vai falando, né? Na liberação do resultado, a RB até teve uma altazinha, depois corrigiu, então ela fechou aí com 0,39% de alta, praticamente irrelevante, né? Fechando a R$ 2,60 na semana. E a gente tem aqui números agora do Nubank, o Nu, a maior polêmica que a gente está tendo aí. O Nubank está nu, aparentemente, né? O que está acontecendo? Então, o Nubank, banco digital com 46 milhões de clientes ativos, um banco que talvez tenha mais sócios no Brasil inteiro, né? Porque eles dividiram um pedaço, lá o tal do pedacinho. O banco fez IPO em dezembro de 2021, abriu lá boludão, tá caindo desde então. Falei na data que não gostava do IPO, que não iria entrar, achava esticado. A empresa é negociada na Bolsa de Valores de Nova York, na NYSE, né? Pelo código NU, e também na B3, pelo BDR, no BR33. Antes da gente falar os resultados do Nubank, eu quero lembrar aos acionistas de Nubank um dado muito importante aqui que a gente vai ter que falar, tá? Não queria, mas vamos ter que comentar. Dá uma olhada, dá uma pesquisada, você que é acionista de Nubank, na remuneração dos diretores ali e dos envolvidos na administração do banco. Cara, a gente está falando de um prêmio de mais de 800 milhões que os caras vão receber aí no meio dessa treta toda que o banco está enfrentando, redução na emissão de cartões de crédito por causa da taxa de juros e tal. Dá uma olhada lá, vê o que você acha dessa administração aí. Então a empresa é negociada aí por esse... Então a empresa teve aí uma receita total de 877,2 milhões de dólares, um crescimento de 256% na base anual, de 246 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. O custo dos serviços financeiros e transacionais foi de 583 milhões de
dólares, frente aos 129 milhões de dólares do primeiro trimestre de 2021, um aumento de 352%. As despesas operacionais foi de 361 milhões de dólares, frente aos 169 milhões de dólares do primeiro trimestre de 2021. E somente as despesas administrativas e gerais subiram aí 111%, saindo de 115,8 milhões para os atuais 245,1 milhões na comparação anual. Também com a remuneração dessa. A provisão para perda de crédito foi 275 milhões no trimestre, decorrente de um aumento de inadimplência que chegou a 4,2%. Como resultado, o Nubank apresentou prejuízo líquido de 45 milhões de dólares no primeiro trimestre, menor que o prejuízo de 54 milhões de dólares registrado no primeiro trimestre de 2021. Entre janeiro e março desse ano, o banco ganhou 5,7 milhões de novos clientes, atingindo a marca total de 59,6 milhões de clientes, que não é um crescimento do tamanho que era esperado para o banco nesse trimestre agora. Então, a gente teve aí como resultado disso, né, 20,29% de queda nos últimos 5 dias de Nubank, fechando a 3 dólares e 81 centavos. Lembrando que o banco teve gente que comprou a muito mais de 10 dólares. Itaúsa, a gente vem aqui agora para a gloriosa ação da nossa carteira. Estava esperando para esse resultado. Que o quê? Que a gente já teve spoiler, a gente já pegou o resultado do Banco Itaú, mas a gente sempre comemora. A liberaçãozinha, tá gostoso. Então, Itaúsa ITSA 4, né? A gente vai falar aqui do resultado de Itaúsa, uma das queridinhas da Bolsa, com mais de 45 anos de história. A holding atua nos setores financeiros de bens de consumo, materiais de construção civil, saneamento, energia e infraestrutura. Tem participação no Banco Itaú e nas empresas XP, Alpargatas, Dexco, AEG, que é de saneamento, Copa Energia e NTS, que é de gás. Lucro das empresas investidas, 2,88 bilhões de reais, alta de 15% na base anual, em comparação com os 2,5 bilhões do primeiro trimestre de 2021. Destaque para o setor financeiro impulsionado pelos ganhos de Itaú e de XP. Lucro da própria Itaúsa, 908 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, frente ao resultado negativo de 100 milhões no mesmo período de 2021. ROI, retorno sobre o patrimônio recorrente de 23,3%, 6,7 pontos percentuais acima dos 16,6% do primeiro trimestre de 2021. Dessa forma, a Itaúsa registrou o maior lucro líquido da sua história para um único trimestre, de 3,8 bilhões de reais, o aumento foi de 59% na base anual, de 2,4 bilhões no primeiro trimestre de 2021. A empresa fez uma proposta para comprar 100% de participação da empresa Andrade Gutierrez, daquele históricozinho de corrupção maroto de uma galera. Então, isso pode fazer com que a Itaúsa seja dona de 10,3% da CCR, né? No primeiro trimestre, a holding também aproveitou o follow-on da Alpargatas para investir mais 800 milhões e se tornar dona de 29,6% do capital da empresa. A Itaúsa antecipou que vai pagar 1 bilhão em juros sobre capital próprio, equivalente a 15 centavos por ação até o final de 2023. Tamo junto aí, tamo junto. Nos últimos meses, o dividendo da empresa foi de 5,1%. Mas a gente já sabe que a Itaúsa já divulgou que não pretende ficar distribuindo esse lucrozão, que ela pretende muito mais agora fazer aquisições gostosas, trazer mais empresas pro papo, e a gente até ficou mais feliz com isso. Teve gente que ficou triste, acho que até o Barsi pulou fora, mas teve gente que ficou feliz, como é o nosso caso, que era o que a gente torcia aqui nesse canal desde sempre, né? Com isso, Itaúsa fechou com 1,63% de alta, R$ 9,37, como se fizesse alguma diferença, já que a empresa tem caído consistentemente há muitos anos, como a gente gosta, né? Se você estava na fase de injetar dinheiro na empresa, que é a que eu estava, você ficou feliz. Se você não estava, se você já está posicionado, você é milionário em Itaúsas, já não está naquela alegria tem uns anos. Então, Eletrobras, Eletrobras, Elet 3 aí, falamos lá mais cedo que ela está para ser privatizada, depois de receber o aval do TCU, então vamos para os resultados da empresa, né? Maior empresa do setor elétrico do país. É muita emoção. Receita líquida de 9,1 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, aumento de 12% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, de 8,2 bilhões de reais. O EBITDA recorrente caiu 2,7%, fechando aí, totalizando, né, 3,752 bilhões de reais. Com isso, a margem EBITDA foi de 41%, com recuo de 6,1 pontos percentuais na comparação ano a ano. Como resultado, a Eletrobras teve lucro líquido de 2,7 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 69% na comparação com o mesmo período de 2021. Os números foram impulsionados pelo desempenho financeiro da companhia, com destaque para os ganhos de variação cambial e o aumento de 12% da receita bruta. Em abril, a Eletrobras aprovou a distribuição, até o dia 31 de dezembro desse ano, de 1,3 bilhão. Bilhão com B de bola, que é o que o Ciro Gomes gosta de falar, né? É bilhão com B de bola. Então, 5,54% aí a R$ 43,97. Inclusive, ele deve estar puto com essa notícia que ela vai ser privatizada. Ciro Moraes já mordeu a testa, né? E aqui a gente vem agora para a Apvida, HAPV3. Toda vez que eu leio esse nome eu lembro
de HPV, né? A Apvida, uma das maiores empresas de plano de saúde do Brasil, com 15 milhões de beneficiários, também foi uma das últimas a divulgar o resultado trimestral, né? Sediada em Fortaleza, cidade boa, hein? Eu em Fortaleza agora tava longe desse frio que eu tô sentindo aqui. A companhia possui 84 hospitais próprios, 75 prontos atendimentos, 294 clínicas e 262 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Receita líquida, então, de 4,8 bilhões entre janeiro e março, representando em alta de 108% na comparação com o primeiro trimestre de 2022, de 2,3 bilhões. O problema aí foi que as despesas administrativas também cresceram demais, né? 102%, somando 470 milhões de reais. O EBITDA ajustado foi de 414 milhões de reais, com recuo de 11% frente ao primeiro trimestre de 2021. A margem EBITDA caiu 11,5 pontos percentuais, ficando em 8,6%. Como resultado, a Apvida contabilizou um lucro líquido de apenas 78 milhões no primeiro trimestre, redução de 70% na base anual de 259 milhões no primeiro trimestre de 2021. A queda na ação foi de 17,64%, fazendo crianças chorarem pelo Brasil inteiro. Então ela fechou aí a R$ 6,63. E bom, antes da gente ir para os últimos curtas de resultado ali, onde você vai poder ver na tela aqui os resultados, abertura e fechamento, como é que foi, eu vou te dizer o seguinte, né? Cara, nessa semana a gente abriu as vagas para nova turma da Única Verdade Possível. A UVP Essencial já se esgotou, que é aquela que você tem acesso aos módulos 1 ao 4 ali, onde você aprende renda variável e tal, para o pessoal do mais básico. Mas ainda temos vagas, se esgotou em 2 dias, não tem jeito mais de fazer. Mas ainda temos vagas para a UVP completa, onde você aprende investimentos internacionais, criptomoedas e tudo. Só que só serve para quem investe aí pelo menos mais de quinhentão por mês. Se você investe mais de R$ 500 por mês, vou te dar a dica. Acesse aí auvp.com.br, pausa o vídeo agora, acessa lá, vai lá, entra, clica no link. Você vai ter acesso a investimentos especiais. Eu tenho minha plataforma de investimento, estou liberando investimentos especiais para o pessoal da UVP, títulos com rentabilidade altíssima, tem várias coisas ali que você vai ter acesso com o aluno da UVP. Entra lá, preenche, clica em Conheça a UVP, preenche o formuláriozinho, cara, o pessoal vai te chamar, sensacional, vou te falar só isso, sensacional, se liga lá. E agora aqui você pode ir pausando a tela para você ver o resultado das outras empresas, né? Se teve lucro, se teve prejuízo, os últimos resultados que a gente tem, e aí, cara, eu vou te falar só o seguinte, beijão para você, eu vou agora fazer outra coisa da minha vida, né? Vou dar um mergulho ali, mentira, não vou não, que tá frio pra caralho. Beijão, até mais. E se você quiser também ir lá no Instagram, @RaulSena, é bom você seguir ou entrar no nosso grupo de Telegram que tá aqui embaixo.